Seguindo a nossa jornada, vamos pensar que nós já falamos sobre a importância da oratória, sobre a evolução da oratória desde lá das civilizações antigas, falamos sobre responsabilidade, o que é que você tem para dizer, como você emite os seus comentários, você se colocar na posição de saber que o seu discurso pode ser propagado para milhões de pessoas através da rede social, através dos meios de comunicação. Agora vamos entender um pouco melhor a oratória no sentido mais amplo. Vamos separar em 5 pilares. Antes disso, o se enxerga. Por que esse ei se enxerga? Percebe que lá no começo da aula você foi gravar um vídeo e ali você vai se assistir. Somente com o hábito de se assistir, você vai entender aonde você pode melhorar. Já vou falar sobre isso, mas antes pensa comigo que cada vez mais você será visto, sim, a sua mensagem vai ser propagada. Então, acostume-se com a ideia de que você vai ser visto. Muito além disso, acostume-se também com a ideia de se enxergar, se observar, assistir os vídeos que você gravou. Somente assistindo o vídeo você vai perceber onde você pode melhorar. Vou te dar um exemplo. Fui assistir o vídeo, percebi que eu estava me balançando. Somente o hábito de assistir vai me permitir corrigir, para numa próxima entender que eu preciso colocar o pé no chão. Te dei aqui um exemplo básico, mas só para te mostrar como o hábito de se assistir vai fazer você melhorar o seu processo. Vamos falar então sobre os pilares da oratória? Eles são 5. O primeiro deles, autoconhecimento. Lembra que ali atrás, quando eu falei sobre o estilo de cada um, onde você vai melhor? Dando um discurso mais motivacional, falando uma fala mais politizada, mais técnica, com um conteúdo mais rebuscado. Você pode ser também aquela pessoa que funciona melhor dando coisas mais engraçadas, entregando motivações para a sua equipe. Todos os estilos são válidos. Eu quero que você tenha um autoconhecimento e saiba que isso é um pilar da oratória. Qual que é o seu estilo de orador? Pensa aí agora junto comigo. Onde que você vai bem? É através desse estilo e dessas ferramentas que nós vamos construir o nosso apresentador, a nossa apresentadora, a oratória que há em nós. Primeiro pilar, autoconhecimento. Segundo pilar, lembra do começo da aula? Respiração. Respiração é um pilar da oratória. Vou te mostrar técnicas de respiração antes dessa aula acabar, mas nesse momento eu quero que você pense como um pilar no sentido de que, somente confiando na minha respiração, por exemplo, eu consigo fazer a frase do tamanho que eu quiser, sem me preocupar se eu vou errar, se vai sair muito ar na fala, se eu vou fazer um agudinho. Por quê? Porque a respiração ela é fundamental. Percebe que quando alguém está respirando mal, isso fica muito presente na fala. Inclusive esse ar denota nervosismo. Esse ar vai jogar o pensamento de quem está te assistindo para outro lugar. O que está passando com essa pessoa? Essa pessoa não está bem, não está tranquila apresentando? Segundo pilar da oratória, respiração. Terceiro pilar, voz. E aqui, time, nós temos a ferramenta que te permite oscilar o ritmo de uma apresentação. O que eu estou falando de ritmo? Ritmo é quando você consegue, em determinado momento, baixar o volume da sua voz, baixar, inclusive, a velocidade da sua entrega, mas tudo isso a seu favor. Quero chamar a atenção para esse ponto, eu posso baixar o tom da minha voz, diminuir a velocidade, bem como eu posso fazer o contrário. Em determinado momento eu quero avançar, eu quero evoluir, eu quero transmitir mais energia na minha voz. Percebe que a voz é quem me dá isso. Mas muito além de te falar de voz, nós vamos ter técnicas específicas. Falando de voz, dicção, entonação, ênfase, pausas, correções de vícios de linguagem, tudo isso você vai ter aqui no curso e esse é o nosso terceiro pilar, a voz. Quarto pilar da oratória, corpo. A linguagem do meu corpo. Falei anteriormente também sobre a geografia do nosso corpo, que como a gente pode utilizar isso a nosso favor. Postura. Postura é algo que comunica e comunica demais. Vou te dar um exemplo. Se a pessoa está te ouvindo e fazendo assim, se mexendo, né, esses dedinhos batendo, esse balançar, demonstra, né, algo. Claro que demonstra. A postura demonstra muito. Você está com uma postura tranquila, uma postura de credibilidade. Você pode entregar a apresentação de um jeito, do jeito que você imagina, porque a postura comunica e comunica demais. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, gestos. O maior complemento da fala é o gesto. Nós gesticulamos quase que o tempo todo. Nesse curso você vai entender como você vai utilizar os gestos. Quais os gestos que são positivos, quais os gestos que são involuntários, que podem botar uma apresentação com foco em outro lugar. Você vai entender também nesse curso como usar a movimentação a seu favor. Você já assistiu aquela apresentação que a pessoa só se movimentava de um lado para o outro, sem objetivo nenhum? Como se ficasse andando para um lado, você está cansando seu pescoço, né? Nesse curso você vai entender como utilizar a movimentação a seu favor. Quando você consegue fazer isso, você, além de dar a entrega de conteúdo, você dá uma entrega visual para quem está te assistindo. Por isso o movimento é tão importante.
E para fechar, expressão facial. O nosso rosto comunica e comunica demais. E o conteúdo precisa estar coerente com aquilo que eu estou trazendo na minha expressão facial. Para fechar, nós temos o nosso quinto pilar, conteúdo e apresentação. Como você faz a sua apresentação? Que frases você escolhe? Que elementos você traz? Como você faz da sua apresentação uma boa história? Você gosta de ouvir histórias? Eu também gosto. Todos nós gostamos. Nesse curso você vai aprender também técnicas exclusivas sobre conteúdo, storytelling e sobre como você vai fazer a entrega também visual da sua apresentação. Entendidos os 5 pilares da oratória, eu quero te fazer um convite. A partir de agora, eu gostaria que você percebesse, numa reunião online, ou quando você for fazer uma fala no seu trabalho, com seus amigos, com a sua família, perceba os 5 pilares, perceba qual estilo você está utilizando, perceba a sua respiração, perceba a sua voz, perceba quais elementos da sua questão corporal você está utilizando, como é que está a minha postura, como estão os meus gestos, estou usando movimentação, e percebam também o conteúdo das suas apresentações. Já começa a notar, sempre que você fizer uso da palavra, como esses 5 pilares estão agindo com você para a gente ir para o nosso pulo do gato. O nosso pulo do gato nada mais é do que você criar referencial. A internet também está aqui para nos dar diversos conteúdos. Então, gente, façam uso disso. TED Talks, YouTube, ouvir podcasts, tudo isso você pode utilizar para criar um referencial. Quando você assiste, você vai inclusive entender, olha só, eu gostei muito do estilo desse orador aqui, dessa oradora, acho que vai muito bem nesse sentido. E também, ao assistir, você vai criar referência do que é legal, do que não é legal para você. E eu gostaria também que você, ao assistir, percebesse os 5 pilares sendo utilizados. Pega lá a apresentadora que você mais gosta e percebe como ela utiliza os gestos. Como que é o timbre, a voz. Como é a postura dessa pessoa no palco, em cena, fazendo uso da fala. Ou num podcast, como que é a voz. Como que a pessoa utiliza o ritmo da sua apresentação, da sua explanação. Vai trazer uma ideia? Como que ela faz. E utilize também isso para o seu crescimento. Quanto mais você assistir, mais você vai estar imbuído de conhecimento e com capacidade de evoluir. Muito além de assistir os TED Talks, de você assistir YouTube, eu gostaria também que você utilizasse as pessoas que estão ao seu redor, seus colegas de trabalho, as pessoas da sua família, da sua universidade. Tem uma pessoa que você acha que fala bem? Começa a observar, começa a enxergar efetivamente quais os pilares da oratória que essa pessoa está utilizando. Vamos lembrar que muito necessário é você criar um referencial assistindo e também se assistindo, se percebendo. Quanto mais eu assisto, mais eu crio referencial, e quanto mais eu me assisto, mais eu estou pronto para evoluir e melhorar. Vamos lembrar que a gente precisa muito desse referencial, criar referências. Quando eu falo sobre você criar referências, sobre você assistir, sobre você se assistir, nada mais é do que você ter isso em mente, a prática, repetir, topar o desafio, treinar, somente a sua repetição que vai levar a prática à perfeição. Então, pratique e pratique muito, beleza?